Aula 16 de mecânica analítica, continuamos com a dinâmica de sistemas mecânicos ainda. Para frente. Então, vamos aqui, nessa aula, tratar de técnicas para garantir variações admissíveis, e com um exemplo 9. Para frente. Uma parte essencial da abordagem variacional é baseada no requisito de que as variações devem ser geometricamente admissíveis. Bom, a técnica mais comum para garantir variações admissíveis é expressar todas as quantidades cinemáticas em termos de variáveis geométricas, que podem ser variadas arbitrariamente sem violar as restrições geométricas. Essa técnica será desenvolvida de forma sistemática na aula 18. Para frente. Nesta aula, ilustramos duas técnicas alternativas que são úteis e que esclarecem os requisitos de admissibilidade. As duas técnicas são descritas no exemplo a seguir. No primeiro procedimento, os requisitos de admissibilidade são introduzidos após serem realizadas as operações variacionais sobre o indicador variacional. No segundo procedimento, os requisitos de admissibilidade são introduzidos diretamente no indicador variacional por meio da técnica do multiplicador de Lagrange. Para frente. Exemplo 9. O sistema da figura 28 consiste de uma massa M pendurada em um campo gravitacional uniforme por uma corda de massa desprezível, flexível e inextensível. Numa ponta, a corda está presa no ponto A e passa por polias de massa desprezível e sem atrito. Na outra ponta, a corda está presa a uma mola linear de constante K. Sejam x a deformação da mola e y o deslocamento da massa medido a partir da posição correspondente a x igual a 0. Vamos mostrar aí a figura 28. Aí, a figura 28 está aí. Sistema massa-mola-polia sob a influência do campo gravitacional. Para frente, olha o ponto A, olha a constante de mola K, olha o deslocamento X, olha a massa M, que desce e sobe sem atrito, polias sem atrito. Então, o deslocamento da massa, no caso, é Y, e essa massa tem uma velocidade V na direção Y. Olha o ponto A, que é o ponto, aqui a corda, inextensível, sem peso, ela está colada, né? Grudada no teto. Vai, pois não. Para frente. Em uma variação da configuração do sistema da figura 28, o trabalho é realizado pela mola e pelo campo gravitacional. Nenhum trabalho líquido é realizado pela corda ou pelas polias, que servem para impor restrições geométricas. Portanto, as únicas expressões de trabalho que devem ser levadas em conta no indicador variacional da energia potencial V são o trabalho da mola e do campo gravitacional, ou seja, para frente. Aí, o índice variacional da equação 168 vai ficar desta forma. Integral de T1 até T2 de delta T estrela menos V, T estrela menos V sendo o lagrangiano, né? Então, integral de T1 até T2 da variação do lagrangiano, delta L, dt, que vai ser igual a T1 até T2 da variação de meio mv quadrado menos meio kx quadrado mais mgy.
só levam em conta aí nesse lagrangiano as energias cinética e potencial da mola e da massa. E também o termo MGY, que é devido ao campo gravitacional. Executando a variação indicada na equação 168, nós vamos obter a equação 169. Então, o índice variacional vai se tornar integral de T1 T2 de mv delta V menos kx delta x mais mg delta y. Para frente. Nesse estágio, o indicador variacional é expresso em termos das três variáveis V, x e y, e de suas variações. Ainda não foram introduzidos os requisitos de admissibilidade geométrica. Para frente. Para um movimento admissível, é necessário que a velocidade v do deslocamento da massa y satisfaça a relação cinemática. V igual a y ponto. Para frente. Estou com um problema aqui de visualização. Aquilo. Volta novamente, o Guilherme, por favor. Volta mais uma. Agora, adianta. Adianta. Aí. Agora tá bom. Voltou ao normal. Deve ter mexido em alguma coisa aí. Bom, além disso, o requisito de inextensibilidade da quadra impõe que o x tem que ser igual a 2y. Veja, então, volta à equação 170 para atrás. Este é um requisito de admissibilidade, P igual a y ponto. E a 171 também, à frente, também é outro requisito de admissibilidade geométrica. Para ter uma configuração geométrica admissível, tem que obedecer esses dois requisitos de admissibilidade. Para frente. Aplicando o operador variacional na equação 170 e 171, obtém-se as seguintes relações entre as variações, as quais devem ser satisfeitas em uma variação admissível. Então, nas relações de admissibilidade, agora eu vou aplicar o operador variacional. Então, ΔV tem que ser igual a ΔY ponto, que é igual à derivada em relação a t de ΔY. E o ΔX tem que ser 2 vezes o ΔY. Pois não? Para frente. Assim, todas as variações na equação 169 podem ser expressas em termos da variação em y, de ΔY, substituindo 172, equação 172 em 169, obtém-se esta equação aí. A integral de T1 até T2 de mv, derivada em relação a t de ΔY, menos 2kx vezes ΔY, mais mg ΔY, tudo integrado em t, que é também igual a o m, uma massa constante, pode ser tirada da integral, vai ficar m, integral de T1 até T2, de v, derivada em relação a t de ΔY dt, menos a integral de T1 até T2, de 2kx menos mg, que multiplica ΔY, integrado em dt. Para frente. Integrando o primeiro termo do índice variacional por partes, resulta a equação 173, o índice variacional vai ficar mv ΔY, calculado nos instantes T1 e T2, menos integral de T1 até T2, de mv ponto mais 2kx menos mg, que multiplica ΔY dt. Para frente. Uma vez que, por hipótese,
as variações devem se anular em T1 e T2. O primeiro termo do lado direito da equação 173 é zero. E a condição necessária para o indicador variacional se anular para ΔY, variação em y arbitrária, é que o conteúdo entre parênteses da equação 173 se anule em cada instante dentro do intervalo de tempo de T1 a T2. Isso gera a equação de movimento mv ponto mais 2kx igual mg. Equação 174. Para frente. E está expressa em termos das variáveis v e x. Essa equação pode ser expressa em termos de uma única variável, y, substituindo as condições de admissibilidade, a equação 170 e 171 na equação 173, nós obtemos a equação 175, my, dois pontos, mais 4ky igual a mg. Observe que a equação 174 pode ser interpretada como uma aplicação direta da lei de Newton para a massa da figura 28. As forças que atuam para aumentar a quantidade de movimento da massa são o seu peso mg e, no sentido oposto, as duas trações nas cordas, cada uma com o seu módulo aí. Para frente. E acabou a aula por hoje. Muito obrigado pela atenção e voltamos para a próxima aula daqui a pouco. Obrigado por estarem assistindo às aulas nesse canal.